Falar do Minho é falar de tradições. E aqui insere-se o traje de Viana do Castelo. Assume-se como um símbolo tradicional da cidade nas suas várias formas, consoante a ocasião e o estatuto da mulher. Em linho e com cores características, foi utilizado até há cerca de 120 anos pelas raparigas das aldeias. Quando falamos do traje, temos sempre que pensar na função. O traje era usado para quê? Em que contextos? Em que situações? Naturalmente, nós não vamos esperar que uma moçoila vista um traje de festa exatamente como se fosse um traje de trabalho. E, portanto, nós encontramos em Viana do Castelo, desde o traje de trabalho, um traje mais, digamos, mais sóbrio, até um traje de festa, que é naturalmente um traje mais exuberante, que é naturalmente um traje mais delicado. Considerado o mais belo traje tradicional do nosso país, o traje à vienesa transmite a alegria e a vivacidade da mulher minhota, o seu apego à família e às lides domésticas. A maior parte das peças que constituem o traje à vienesa, portanto, nós temos a saia riscada, nós temos o avental, nós temos o colete, nós temos a blusa, nós temos as meias, temos a chinelinha ou o soco, em alguns casos, temos os lenços. Estas peças eram peças feitas pelas jovens. Os exemplares que ainda hoje se conservam têm cerca de 60 anos e para conservar esta tradição, o traje tipicamente minhoto com origem no século XIX vai ser alvo de um processo de certificação. O traje à vienesa é a imagem da nossa região e queremos preservar e queremos defender essa imagem, até porque nós consideramos que de facto um traje é evolutivo, é dinâmico, mas faz sentido que nós tenhamos algumas referências, que tenhamos algumas balizas, digamos assim, e é nesse contexto que de facto estamos a trabalhar na certificação do traje à vienesa. O traje à vienesa não estaria completo sem a famosa filigrana. Nas ruas de Viana do Castelo, as orivesarias estão em cada esquina. Manuel Freitas, proprietário do Museu da Orivesaria Tradicional, apresenta-se como um apaixonado pela tradição minhota. A filigrana é, digamos, uma arte menor em relação à arte maior que era consubstanciada na granulação, feita por aqueles povos fabulosos de arte e filosofia e saber, que eram os etruscos, que foram dizimados pelos romanos. A arte da filigrana é uma técnica de orivesaria popular que combina delicados fios de ouro ou prata em desenhos originais. Uma outra arte, que era a arte menor, era a filigrana, porque dava a sensação de serem grânulos, mas eram feitos com o quê? Com um fio enrolado um no outro, que dava a sensação de grânulos sequenciais. E daí a palavra, filum grano, grânulos em fila. Quase todos os povos fazem filigrana, e fizeram filigrana, a filigrana é lindíssima. A mulher minhota sabe como ninguém usar o ouro. Sente-se bonita ao fazer do seu peito uma mostra de bom gosto e de bem trajar. Não há traje que não tenha pelo menos uma pecinha em ouro. Pode ser um fio de contas, um cordão mais fino ou mais curto, pode ser uns brincos mais pequeninos ou maiores, mas todas as raparigas gostavam de trazer a sua nota de garridice, que era exatamente dada através da filigrana. Naturalmente que a filigrana em trajes mais ricos vai estar presente de uma forma mais quase diria barroca, mais pujante, mais forte, onde encontramos inclusivamente a sobreposição de várias peças, todas elas riquíssimas. Dos muitos produtos típicos de Viana do Castelo, o artesanato continua a ter grande destaque. E ainda há quem faça dele a sua profissão de todos os dias. Samuel Carvalhosa, Chinelas Tradicionais, é a marca de um jovem empresário que arriscou e que hoje se dedica à produção de chinelas e socas.
um saber que existe na sua família há várias gerações. Desde o princípio ao fim, sempre uso métodos tradicionais. Assim como o meu pai fazia há 70 anos, continuo a fazer igual. Sempre. Os bordados que é para os fatos das lavradeiras, os lisos para os fatos do campo, sempre inspirados nesses dois vertentes. Tudo é feito manualmente, desde a sola ao talho do cabedal e ao bordar das chinelas. E tudo se processa com um saber e uma naturalidade inatas, produzindo peças de uma beleza ímpar, desde as mais tradicionais até às mais modernas. Hoje as pessoas estão mais vocacionadas a ter coisas que ninguém tenha, peças únicas, e como usei modelos e métodos mais modernos, usando sempre o tradicional, mas usando uma chinela para o dia-a-dia citadina, então as pessoas têm adaptado e têm mudado as suas mentalidades. Os costumes do Minho estão a ditar tendências e são conhecidos por todo o país. A identidade alastrou e a moda minhota já é tendência nacional. É de Viana com amor que chegam até nós brincos, lenços e outras peças de bijuteria com características bem definidas. Fazemos tudo baseado na personalização dos colares, tem o mote de Viana com amor e também essa frase. Além disso, pronto, fluíram outras ideias, nomeadamente a personalização de pulseiras em tecido com a mesma frase, tudo com muito amor, baseado nas tradições de Viana. Se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia, havemos de ir a Viana, ao meu amor de algum dia. Frases como esta empregam-se em cada trabalho que Mónica Gomes faz e que adapta às novas tendências e à modernidade dos tempos. É dar assim uma lufada de ar fresco àquilo que no fundo existe desde sempre nesta cidade, dando, portanto, uma dinâmica mais, portanto, criativa em termos das peças que já existiam, dar-lhe uma certa jovialidade. O que também se adapta às novas tendências é o bordado tradicional de Viana do Castelo, que ocupa um lugar distinto na tradição da cidade. Originalmente bordado com fio de linho sobre tecido de linho, apresenta cores características e vários motivos, símbolos do antigamente. É os corações, as japoneiras, os dentes, o cordão, todas essas coisas, esses bordados assim. E as cores? As cores é o azul, branco e vermelho. Isilda Parente, que desde criança é uma apaixonada por esta tradição, resolve em 1985 dedicar-se profissionalmente a esta atividade, regendo sobretudo pela qualidade do bordado e pela preservação dos motivos e padrões genuínos que tão bem o identificam. Há 28 anos, mais ou menos. Comecei porque quis criar o meu próprio negócio e comecei assim, e foram bem aceitos os bordados e daí tem crescido até hoje. E nada melhor do que a certificação para proteger um património que é de Viana do Castelo, mas conhecido por todo o país. Nós podemos encontrar bordados de Viana que não têm as cores do bordado de Viana, mas que têm os pontos e os motivos do bordado e podem ser certificados por isso, ou ao contrário, podemos encontrar bordados que, digamos, tendo as mesmas cores, possam ter aqui e ali alguma inovação. Mas tudo isso é um processo que tem que ser, digamos, analisado, avaliado, para se poder perceber. Na área da cerâmica, a louça típica de Viana do Castelo continua a fazer história desde 1947. Situada na Miadela, a fábrica de louça regional tem-se empenhado em manter a tradição da faiança desta região. Toda a louça é pintada à mão e tem características únicas. É regional, distingue o facto dela toda ser produzida manualmente desde o início até ao fim. Distingue, como já referi, o tempo de cozedura, aos 1400 graus, que lhe dá uma resistência que outras não possuem.
ela não é só, a louça regional de Viana não é só uma louça decorativa, é também uma louça utilitária, porque as pessoas, é funcional. Nós temos uma linha mais utilitária que as pessoas podem perfeitamente utilizar nas cozinhas no seu dia-a-dia. A louça regional, utilitária e decorativa que esta fábrica produz baseia-se em 3 motivos distintos. Motivos religiosos, motivos florais e depois em brasões de famílias antigas e que tiveram a sua história aqui na cidade. Portanto, baseia basicamente nisso, e depois, como referi, em réplicas do século XVIII, em que, na altura que esta fábrica abriu em 1947, houve pessoas que perderam imenso tempo a descobrir quais eram os desenhos da época, do século XVIII. É impossível passar despercebido ao olhar de todo o colorido dos trajes, a imponência do ouro que embeleza e os ornamenta, a originalidade do artesanato, passando também pela cerâmica. Uma tradição que o tempo soube preservar e aprimorar a cada dia.